Olá, um bom sábado, um bom dia. Que bom que você está aqui conosco hoje. Talvez você está assistindo ao vivo, talvez você está assistindo a gravação, não tem problema. O importante é que você tire esses momentos da sua vida para você estar conectado com seu Salvador, seu Criador, para você estar conectado com Deus e para você poder ouvir aquilo que Ele tem para falar para você hoje através da palavra dEle. Então eu te faço um desafio hoje, nesse momento. Eu sei que muitos de nós, provavelmente todos, temos algum problema, alguma pulguinha lá atrás da nossa orelha, atrás da nossa cabeça ali que fica, sabe aquele pensamento falando assim, olha, semana que vem você tem que resolver isso, semana que vem você vai ter que resolver aquilo, olha, tem uma coisa que ainda está pendente. Eu te faço um desafio agora. Pelos próximos minutos, você vai esquecer tudo aquilo que está coçando lá atrás da sua cabeça, todos aqueles pensamentos que estão te convidando a não focar única e exclusivamente na palavra de Deus nesse momento. Combinado? É um exercício que você vai ter que fazer, tá bom? Aquilo que você vai ter que resolver semana que vem, só semana que vem. Aquilo que não deu para resolver ontem, fica para outro dia. Nos próximos minutos, você estará completamente conectado com o seu Deus e com o Espírito Santo. Coloca o WhatsApp de lado, coloca o Facebook de lado, não abra outro vídeo junto para você ir vendo outra coisa junto. Separe esse tempo para o seu Deus conversar com você. Tá certo? Combinado? Então tá bom. Agora que estamos já conversados, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, e nós vamos estudar juntos e nos aprofundar juntos numa história extremamente profunda e bonita que aconteceu ali poucos dias antes de Jesus ir para a cruz. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, a partir do verso 36, ok? Estão junto comigo lá? Vamos lá, eu vou ler metade só da história agora, nós vamos conversar sobre essa parte e depois nós vamos ver o finalzinho, tá bom? A partir do verso 36 diz o seguinte: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Até aí por enquanto. Essa história que eu acabei de ler de Lucas 7, muitos comentaristas dizem que é uma história diferente, separada de uma história parecida com essa que acontece nos outros evangelhos, tá bom? Agora, por exemplo, deixa aí um dedo em Lucas capítulo 7, ou marca páginas, ou alguma coisa. Se você abrir, por exemplo, em Mateus capítulo 26, a partir do verso 6, você vê o título ali, Jesus ungido em Betânia. A mesma história de Jesus ungido em Betânia, de Mateus 26, acontece em Marcos 14 e em João 12. Ou seja, essa história parece estar sendo repetida em 3 evangelhos, mas a história de Lucas, capítulo 7, que aparentemente é a mesma, alguns comentaristas dizem que não, que é uma outra mulher em uma outra jantar, enfim. Porém, o comentário bíblico adventista e o desejado de todas as nações colocam a história como sendo a mesma. Ou seja, a mesma história acontece nos 4 evangelhos. Tá? Isso não é tão comum assim. Nós temos 4 evangelhos, os 4 contam sobre a vida de Jesus, mas algumas histórias se repetem em alguns e não em outros. Outros evangelhos falam sobre outras partes da vida de Jesus, mas essa história, aparentemente, de acordo com algumas fontes, com alguns comentaristas, está nos 4 evangelhos, Pastor, mas tem uma diferença. Em Mateus fala que ela ungiu a cabeça, em Lucas fala que ela ungiu os pés, mas isso não quer dizer que sejam 2 histórias diferentes? Talvez ela ungiu a cabeça e os pés. Enfim, partindo do pressuposto que é a mesma história dos 4 evangelhos, vamos
dar um vislumbre de todos os detalhes que estão nas 4 versões dessa história. Simão, de acordo com Mateus, é um ex-leproso, que já havia sido curado por Jesus Cristo, e também uma pessoa importante da sociedade, uma pessoa que é um fariseu, uma pessoa que tem muito dinheiro, e uma pessoa que agora resolve dar um jantar em homenagem àquilo que Jesus fez por ele. Porém, se você olhar por um outro lado, Simão, ele tinha um bom interesse, tá, para fazer isso aí. O Simão, ele havia sido leproso, Jesus havia curado, mas naquela época a lepra não tinha cura. O leproso, ele era excluído da sociedade, era excluído das suas atividades, era excluído de toda a glória que ele tinha como pessoa rica, como pessoa importante, porque agora ele era um leproso como todos os outros leprosos. E na cabeça do judeu daquela época, o leproso era uma pessoa castigada por Deus. Eles tinham essa visão. A lepra seria um castigo que Deus estaria dando por causa de pecados escondidos. Quando Simão é curado da lepra, ele quer ser recolocado dentro do posto, do papel da sociedade que ele tinha anteriormente. Ou seja, ele quer voltar ao status que ele tinha anteriormente. Então, um dos pontos pelos quais ele também pode estar dando esse jantar é anunciar publicamente que ele não é mais um leproso. Ou seja, ele não é mais um castigado por Deus, na cabeça deles. Ele não é mais um pecador terrível. Talvez foi feito um engano, talvez ele foi perdoado e agora ele está recolocado dentro do status que ele tinha antes. Outros comentaristas dizem que Simão também poderia ser um colecionador de celebridades. Sabe aquelas pessoas extremamente ricas que falam, olha, e tem aqueles quadros na parede, um dia Jesus veio na minha casa. Esse outro dia foi quando o outro fulano de tal, governador da província X, veio na minha casa. Claro que eles não tinham fotos, mas ele poderia ser um colecionador de celebridades. De onde vêm essas histórias de que Simão não estava sendo plenamente grato a Jesus? Nós já vamos ver que daqui a pouco ele dá sinais de que ele não estava se importando muito com Jesus, estava se importando mais com ele mesmo, tá bom? Quando nós continuamos entendendo, lendo essa história, nós vemos que Simão dá essa festa. Só que várias pessoas são convidadas para essa festa. Quando você olha a arqueologia daqueles tempos, você percebe que era comum, era normal, pessoas mais abastadas, pessoas mais ricas, vira e mexe, darem jantares e convidarem rabis, ou pessoas nobres para vir jantar. E aí, a casa deles seria aberta, e as pessoas que quisessem, claro, você podia querer, mas você tinha que ter o bom senso. Será que eu posso ir? Será que eu posso? Que eu não posso? Será que eu devo ir? Pessoas viriam para essa casa e ali essas pessoas estariam ouvindo as palavras de ouro que sairiam da boca dos rabis convidados. Naquela época, as pessoas mais ricas tinham uma casa maior, uma casa de vários cômodos, feito em forma de quadrado ou retângulo, e no centro havia um pátio, ou seja, você entrava na casa, mas depois daquele cômodo pelo qual você entrou, tinha outra porta que dava para um pátio. E nesse pátio eram feitas os jantares, os almoços, as festas eram feitas a céu aberto nesse pátio, onde a mesa era colocada em formato de U, e mais uma vez não era uma mesa com 4 perninhas, a mesa era servida no chão, em cima de um tapete, e almofadas eram colocadas para que as pessoas se reclinassem, né, sobre as almofadas e ali pudessem estar à mesa. E normalmente o convidado de honra sentava bem ali na parte principal do U, né, bem no meinho, e você tinha ali os convidados especiais à sua direita e à sua esquerda. Essa história está falando que Simão o convidou. Porém, diz também, deixa eu voltar aqui para a parte de Lucas 4, diz que, no verso 37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, foi e entrou nessa festa levando um vaso de alabastro. Todos concordam que essa mulher era Maria. E quando fala que ela era pecadora, é porque o trabalho dela, a profissão dela, era a prostituição.
E interessante que essa Maria era a mesma Maria que era irmã de Lázaro e irmã de Marta. Né? E agora Jesus, de acordo com a Bíblia, de acordo com os evangelhos, Jesus era muito amigo desses 3 irmãos. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Lázaro agora estava vivendo a sua segunda vida, né? Estava vivendo a sua vida de ressurreição, e Lázaro também era um convidado de honra, era um convidado especial. Simão estava nas nuvens. Ele tem Jesus e ele tem Lázaro ali. Imagina os views que isso dariam, né, para o Instagram dele, para o YouTube dele. Imagina toda a popularidade que ele ganharia quando todos soubessem que ele deu uma janta para o Rabi, Jesus, e para o Lázaro, ressuscitado dos mortos e agora vivo. Muitas pessoas dizem o seguinte: pastor, mas quando você olha para essa história, ela tem alguma coisa estranha nela. Parece que está todo mundo com o pé atrás com alguma coisa. Parece que alguma coisa está um pouquinho fora do trilho, um pouquinho fora do esquadro nessa festa. Parece que está todo mundo com um pensamento extra que não está contando, alguma coisa escondida. Vamos dar uma olhada, então, na versão dessa história que está em Mateus. Olha só. Mateus 26, a partir do verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que vocês molestam essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Amigos, vamos lembrar de uma coisa. Esse acontecimento ocorreu poucos dias antes de Jesus sair para Jerusalém e ser crucificado. Ou seja, realmente ela estava preparando Jesus para, posso dizer, embalsamar o seu corpo. Claro que não foi literalmente, mas naquela época as pessoas, depois que elas morriam, elas tinham seu corpo embalsamado. Preparados perfumes e especiarias eram colocados sobre o corpo da pessoa que perdeu a vida, e depois a pessoa era enfaixada e colocada no seu sepulcro. E ali, Maria Madalena está fazendo isso com Jesus em vida. Então, alguns pontos que nós podemos pensar aqui. Primeiro, você está fazendo tudo aquilo que você pode por uma pessoa enquanto ela está viva? Sabe, é bem comum nós irmos ao cemitério e chorarmos e oferecermos flores e oferecermos palavras bonitas, e faz parte, precisamos fazer isso também. Mas a pergunta é: será que nós estamos oferecendo aquilo que nós queremos para as pessoas enquanto elas estão vivas? Ontem estava falando com um grande amigo meu, o Giba, e também comentando ali na live do Instagram da Central. Aproveite essa quarentena e fale para as pessoas que estão vivas o quanto você as aprecia. Quem sabe aproveitando o tempo extra que você tem, já que você não precisa dirigir para o trabalho, já que você talvez ganhou alguns minutos, porque coisas que você precisava fazer antes você não precisa mais. Ofereça para as pessoas demonstrações do quanto você as ama enquanto elas estão vivas. Claro que depois da morte você vai levar umas flores também, mas a pessoa não vai ver. A pessoa que não está mais entre nós não vai saber, não vai conseguir apreciar aquilo. Maria, ela fez por Jesus em vida aquilo que muitos fizeram depois de sua morte. Quando você olha a história de Nicodemos aceitou Jesus mesmo só depois da morte dele. José de Arimateia fez algo muito grande pelo Evangelho, e muito grande mesmo, depois da morte de Jesus, mas em vida não fizeram nada. Claro que Jesus depois ressuscitou, mas as pessoas que estão ao seu lado podem aproveitar muito o seu carinho, o seu amor, as suas palavras, as suas demonstrações, nem que seja uma ligação de 5 minutos para falar para ela: você é especial para mim. Aproveite, porque você não sabe por quanto tempo você terá essas pessoas ao seu lado ainda em vida. Aproveite esse tempo. Outra coisa interessante
é que o registro de Mateus fala que os discípulos, eles ficaram ali falando, comentando sobre o desperdício que havia sido feito. Quando você olha, não foram os discípulos que tiveram essa ideia. Quando você põe todas as 4 histórias, as 4 versões juntas, você vê que essa ideia saiu da cabeça de Judas. Porque Judas, ele tinha um pensamento a mais ali, que ele não estava declarando. Judas, ele queria pegar aquele dinheiro e pegar para si mesmo. Ou seja, o foco de Judas não eram os pobres. O foco de Judas era o que ele ia ganhar com isso. Quanto que ele poderia tirar em porcentagem daquele dinheiro que fosse colocado ali. Mas Judas vai e joga a semente da discórdia no meio dos discípulos. E você vê pela versão de Mateus, que em pouco tempo, todos os discípulos estão fazendo o mesmo comentário maldoso de Judas. Olha só, essa mulher não deveria estar fazendo o que ela fez. Essa mulher poderia ter vendido e aplicado dinheiro para os pobres. Essa mulher está errada, está tudo errado. E inclusive Jesus está errado de permitir que ela faça isso. Amigo, você já percebeu que várias vezes um comentário maldoso sai de uma boca e aquele comentário maldoso, ele nunca vem sozinho. O objetivo daquela pessoa que jogou o comentário maldoso, assim como Judas, era outro. Ele queria derrubar alguém que estava ali, ele queria destruir alguma personalidade, ele queria destruir talvez a parte da imagem daquela pessoa. Só que o comentário maldoso, ele sai sempre pela metade. Judas não falou, pessoal, vamos falar mal daquilo que ela e Jesus estão fazendo para que eu possa tirar o dinheiro da bolsa. Judas não falou tudo. Judas falou metade daquilo que estava na sua cabeça, só metade. Os discípulos pegaram aquela metade e eles espalharam a maldade sem que Judas precisasse fazer muito esforço. Você vê que muitas vezes a picuinha, a fofoca, a maldade que se espalha em um determinado lugar, que se espalha numa determinada igreja, na sala de aula, no lugar de trabalho, em uma família, a picuinha que se espalha, ela começa como uma maldade, mas ela se espalha rapidamente através de outras pessoas que nem sabem exatamente aonde começou, mas que têm prazer em mandar para frente um comentário maldoso que vai talvez destruir a imagem de alguém. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque nesse momento Judas começou, mas todos os outros discípulos estavam sendo servos de Judas. E vamos mais longe um pouquinho? Naquele momento, eles estavam sendo servos do diabo para buscar destruir não apenas a imagem de Maria Madalena, mas a imagem também de Jesus. E nesse momento, no relato de Mateus, Jesus não aceita esse tipo de coisa. Jesus não aceita aquilo que eles estão falando dela. Jesus parece que ele não se importa tanto em ficar defendendo a sua própria imagem, mas ele vai defender aquilo que ela fez para defender a imagem e a motivação da mulher. Verso 10. Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que vocês molestam essa mulher? O desejado de todas as nações comenta que isso Judas recebeu como uma repreensão. Foi Judas que começou a picuinha, foi Judas que começou a fofoca. E quando Jesus, não olhando para ele, mas falando, pessoal, por que vocês estão fazendo isso? Judas toma isso de forma particular, de forma para ele, e ele vê aquilo como uma repreensão de Jesus. E o desejado de todas as nações fala que por causa disso, Judas sai dali e começa a organizar a venda de Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, às vezes, amigos, Jesus está simplesmente tentando nos tirar de um caminho que está nos levando para o precipício. Mas o orgulho faz com que, muitas vezes, nós deixemos de ouvir aquilo que Deus está falando e pioramos o nosso passo, aceleramos o nosso passo em relação ou em direção ao precipício. Mas vamos lá, vamos continuar a história. Então, nós vemos essa imagem. Está todo mundo ali no pátio, todo mundo ali na janta. O Simão, ele está ali como a pessoa que está dando a festa. Jesus é o convidado principal. O Simão está à sua direita, Lázaro à esquerda de Jesus. As outras pessoas ali ouvindo, empolgadas, curiosas para ver o que vai acontecer. E nós fizemos no domingo passado aqui, nós demonstramos
demonstramos como que era a mesa, a pessoa ficava meio que deitada no chão, inclinado no chão, com o cotovelo esquerdo e os pés para trás, pegando a comida com a mão direita, e por causa dessa posição, ficava um pouco fácil da Maria vir por trás, porque os pés das pessoas inclinadas estavam para trás. Então a Maria poderia vir por trás e lavar os pés de Jesus de uma forma relativamente fácil, ali com o perfume, né? Perfumar os pés de Jesus. A intenção dela não era chorar, né? Mas ela conseguiria ali perfumar os pés de Jesus. Mas vamos entender um pouco esse perfume de alabastro. O vaso era de alabastro, o perfume era de nardo. Para a gente entender um pouquinho, a Bíblia fala que esse perfume era extremamente raro e caro. O vaso de alabastro era um vaso normalmente pequeno, mas poderia ser maior também, feito de pedra. Tá? Então, era só o vaso, só o recipiente já era uma coisa bonita, uma coisa diferente, uma coisa cara, uma coisa fina. Esse vaso era feito de uma pedra específica que era ali esculpida em forma de vaso. Depois, o perfume era um perfume de nardo. Quando você vai buscar da onde vem esse perfume de nardo, você vê que ele não era um perfume comum, não era um perfume normal. O nardo era um perfume que vinha de raízes de plantas que existiam no Himalaia. Amigo, só para você ter um mapa na cabeça. Jerusalém está lá embaixo, o Himalaia está lá em cima, no norte da Índia, no Nepal. Tá? Então está muito longe. E eu estou falando longe para uma época onde não tinha aviões, não tinha Sedex, não tinha nada dessas coisas. Tá? Se você quisesse fazer esse perfume, você tinha que ir até o lugar, subir lá nas montanhas, encontrar a tal da planta, que também não era fácil de encontrar, arrancar a planta, pegar as raízes, e a Bíblia ainda fala que o perfume era puro, ou seja, não era uma misturinha, não era você pega aquelas raízes, mistura com um pouquinho de álcool ali e faz, não. Inclusive naquela época a mistura base era o azeite, e esse perfume, esse nardo, nem azeite tinha, era puro perfume de nardo. E a Bíblia fala que esse perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários. Você vai falar, tá bom, pastor, quanto que é um denário? Vamos fazer uma conta rápida. Um denário era o salário de um trabalhador por um dia. 300 denários, vamos arredondar, um ano. Aquele perfume custava um ano do seu salário. Você parou para pensar que a Maria Madalena pegou todas, provavelmente, porque um ano você ainda tem gastos, né? Um ano você come, você bebe, você compra roupa, enfim, você paga aluguel. Maria Madalena pegou provavelmente mais do que um ano de economias, provavelmente todas as suas economias. E ela comprou esse perfume para honrar a Jesus naquele momento. E ela entra de bicão. Por que eu falo de bicão? Você não acabou de falar, pastor, que muitas pessoas poderiam até entrar, não precisa ter um convite especial? Sim, mas você esqueceu de uma coisa. Qual que era a profissão dela mesmo? Quando pessoas da baixa sociedade, ainda mais em Jerusalém, num contexto judaico, eles eram considerados pecadores que não merecem o céu, e você comer na mesma mesa que um pecador que não merece o céu, é como se você estivesse, na cabeça deles, tá, gente? É como se você estivesse apoiando os pecados e a vida daquela pessoa. Então, Maria não era nem um pouco bem-vinda àquela festa. Maria não era nem um pouco aceita naquele lugar. E provavelmente, se ela tentasse entrar pelos meios normais, ela seria barrada na porta. Provavelmente Maria deu um jeito de dar uma escapada e entrou sem que muita gente a visse ali, para que ela pudesse chegar até os pés do Salvador sem ser notada. Inclusive, a Bíblia mostra que ela foi notada depois que o perfume encheu o ambiente, ou seja, ela estava sim tentando se esconder. Porém, muitos comentaristas e o Desejado de Todas as Nações mostram que esse Simão, o fariseu,
o ex-leproso, foi a pessoa que havia levado Maria para esse tipo de vida de pecado. Ou seja, enquanto Simão estava ali bonitinho, com toda a pompa dele, dando uma de um bom fariseu, fariseu era um doutor da lei, um doutor da religião daquela época, era ele que havia iniciado Maria dentro dessa vida de prostituição. Mas é esse mesmo Simão que, quando vê Maria ali aos pés de Jesus, ele pensa, se Jesus realmente fosse profeta, não estaria permitindo que uma pecadora como ela encostasse nos seus pés. Amigo, quantas vezes nós julgamos outra pessoa, quando nós estamos até o pescoço envolvidos em tantos ou mais pecados do que aquela pessoa? Quantas vezes nós olhamos para outra pessoa e nós julgamos aquilo que ela merece ou não merece, se ela deveria ou não deveria estar ali, se ela deveria ou não deveria ganhar tal posição, tal bênção, mas nós não enxergamos o tamanho do tronco que tem no seu olho. Eu julgo e quero tirar o cisco do olho do outro, mas eu não percebo o tronco que está nos meus olhos. Maria estava aos pés de Jesus, porque ela estava arrependida do tipo de vida que ela estava levando. Maria não está ali para entregar o Simão. Maria não está ali para dizer que a culpa não foi dela. Maria não está ali para apontar o dedo para alguém e dizer, se não fosse ele, eu não estaria na vida que eu estou. Maria está ali para falar da sua própria vida em forma de lágrimas, para falar dos seus próprios pecados, no estilo de secar os cabelos de Jesus, aos pés de Jesus. Maria está, através dos seus atos, falando daquilo que ela havia feito, daquilo que ela havia escolhido, da vida que ela tinha tido, e não para apontar o dedo para ninguém. Simão, ao contrário, está simplesmente analisando tudo e vendo quem que é melhor e quem que é pior do que ele mesmo. Temos que tomar muito cuidado com isso. Não porque tem pessoas melhores ou piores do que nós, mas porque cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. Amigo, eu sempre vou bater nessa tecla. Cada um de nós é responsável pelas próprias escolhas. E com medo de ser um pouco repetitivo, eu vou voltar num ponto que eu costumo também tocar bastante. Cada vez que nós escolhemos, nós estamos formando o nosso caráter. E o acúmulo de escolhas da minha vida vai aos poucos montando, moldando, formulando o caráter que eu estou tendo. Outras pessoas podem sim ter influência, mas no final das contas, o livre-arbítrio está nas suas mãos. O maior dom dado por Deus é o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolher. E por mais que alguém te force ou queira te forçar a fazer alguma coisa, a decisão final está nas suas mãos. Maria Madalena chega com esse pote caríssimo de perfume, esse vaso caríssimo de perfume, quebra, porque ele era selado, não dá para você tirar a tampa, usa só um pouquinho e pôr de volta. Ela quebra esse vasinho de perfume e coloca nos pés de Jesus, de acordo com Mateus, na cabeça e nos pés. E eu já vi várias pessoas dizendo o seguinte, olha só, Maria trouxe tudo que ela tinha e pôs aos pés de Jesus. Certo, mas eu te desafio a ir um pouco mais longe nessa questão. Quando Maria traz aquele perfume, provavelmente Maria comprou aquele perfume. Vamos usar a lógica aqui junto comigo. Qual que era a profissão de Maria? Maria era uma prostituta. Da onde vinha a vida, o dinheiro, o salário de Maria? Das suas escolhas, dos seus pecados, da sua a vida de prostituição. Chega num determinado momento que Maria olha para trás e ela percebe que aquilo que ela viveu até agora não é aquilo que ela quer continuar vivendo para o futuro. Então o que ela faz? Ao invés de sentar e ficar chorando pelo passado, ao invés de sentar e ficar culpando Simão ou todas as outras pessoas pelo passado e pelas suas escolhas,
Ao invés de ela dizer, não posso entrar na festa porque não sou bem-vinda, não posso chegar até Jesus porque os outros vão me falar alguma coisa, ao invés de ter piedade de si mesma, e ao invés de usar o coitadismo muito normal e natural que muitos de nós usamos até hoje, Maria levanta a cabeça, dá um jeito de entrar numa festa que ela não poderia, de ser mal vista por pessoas que estavam jogando olhares maldosos nela, de ser mal interpretada por todo mundo que estivesse ali ao redor, porque ela tem um objetivo em mente, e o objetivo dela é chegar até Jesus. Amigo, para de colocar a culpa da sua vida nas outras pessoas. Para de transferir a responsabilidade das suas escolhas para outras pessoas. Pare de se sentir um coitado, que o universo conspirou contra, que a igreja, o trabalho, os amigos e a família conspiraram contra. Está na hora de você levantar a cabeça e usar o maior dom que Deus deu para você na sua vida, a sua liberdade de tomar decisões. Se até agora a sua vida foi uma vida ruim, se até agora a sua vida foi uma vida na lama, agora está na hora de você usar o dom que Ele te deu, a sua liberdade de escolha, e decidir o que você vai fazer com essa vida que você ainda tem nas mãos daqui para frente. A responsabilidade não é do Simão, a responsabilidade não é dos pais, a responsabilidade não é do pastor, do padre, do líder espiritual, do líder da sua empresa, a responsabilidade é sua. Não transfira algo que é intransferível. Não transfira a sua liberdade de escolha para outra pessoa. Maria não transferiu. E ela pegou esse dom que Deus havia dado para ela, e ela entra numa festa, passa por todo mundo, escapa do segurança, do cara que estava ali para pegar ela, para mandar ela embora, e chega até os pés de Jesus. E ali ela quebra o seu perfume. E sem falar, provavelmente quase nada, ela está dando a maior demonstração de amor e de arrependimento que ela poderia dar para Jesus Cristo. Simão, que está ali do lado de Jesus, sente perfume, olha para ela e não fala nada, mas pensa, se ele fosse um profeta, não estaria deixando isso acontecer. Amigos, adiantando um pouquinho a história, você vê que Simão não havia feito o básico do básico que uma pessoa faria por um convidado especial. Jesus, mais tarde, ele diz o seguinte: Simão, quando eu cheguei na sua casa, você nem me cumprimentou com um beijo. Isso era normal naquela época, é super normal naquela época. Se você convidasse uma pessoa especial para vir para sua casa, o mínimo que você poderia e deveria fazer e era bem assim que eles faziam, segurar com as duas mãos, cada mão no ombro do seu convidado, e dar um beijo na pessoa. Um beijinho aqui no rosto, tá? Você segurava nos ombros da pessoa e dava um beijinho na pessoa. Era o normal. Isso demonstrava respeito. Isso demonstrava que você tem orgulho, prazer e honra de receber aquela pessoa na sua casa. Era isso que esse cumprimento, esse beijo demonstra. Hoje em dia, a gente fala que está meio difícil nesses tempos de pandemia, de você olhar uma pessoa e não cumprimentar a pessoa. Ainda mais no Brasil, né? A gente tem o costume de cumprimentar com abraço, com aperto de mão, com um beijinho no rosto, e a gente não pode fazer nada disso. E às vezes é até estranho, você chega perto de uma pessoa e fala, e aí, opa, trava. Não pode, é só assim, né? Cotovelinho e tal. Naquela época, Simão devia ter feito isso, mas não fez. Mas Jesus vai mais longe. Você não me trouxe água. Amigos, naquela época não tinha asfalto, as ruas eram empoeiradas. Naquela época não tinha sapato, você usava sandália. E naquela época, principalmente naquela região, não chovia tanto assim. Então era um pó que provavelmente seu pé estaria de outra cor quando você saísse da sua casa e fosse até a casa da pessoa que te convidou. O normal, principalmente para as pessoas um pouco mais abastadas, um pouco mais ricas, era ter um empregado na porta. Esse empregado viria com um cântaro e despejaria água nos pés do visitante, para que aquele visitante pudesse se refrescar um pouco e entrar ali na casa de onde ele tinha que entrar com os pés limpos, né? Isso seria uma cortesia. Simão não oferece o cumprimento normal, o beijo, e não oferece a água para os pés. E Jesus continua: Simão, você nem me ofereceu óleo. E esse óleo também era uma cortesia
de pessoas que estavam convidando pessoas especiais para a casa dele. Esse óleo deveria ser uma gotinha, algumas gotinhas de azeite com especiarias. Seria um óleo perfumado que ele colocaria na cabeça, só umas gotinhas aqui na cabeça, como se fosse um hidratante. Ele veio com aquela cabeça no sol até aqui, né? Muitos homens vão perdendo o cabelo aqui na frente, então ele viria daquele solzão na cabeça, e quando chegasse, falou: calma, eu tenho um refresco aqui para você, um pouquinho de óleo perfumado aqui na sua carequinha. Olha só, Jesus tinha bastante cabelo, né? Mas isso era um costume daquela época. A gente acha pelas imagens que a gente vê por aí. Jesus, ele chegava e ele deveria ter sido cumprimentado com essas três tradições. E é por isso que nós chegamos à conclusão de que Simão não estava tão interessado em honrar Jesus, porque ele não oferece nenhuma das 3 formas de demonstrar que você está honrado, que você está feliz de receber aquele convidado na sua casa. Essa atitude de Simão dá a entender que Simão estava mais preocupado em mostrar quem ele era, em mostrar que ele podia trazer Jesus aqui, que ele podia trazer Lázaro ali, que ele tinha dinheiro para fazer isso, e principalmente que ele tinha saúde, não mais lepra, e agora ele era mais uma vez incluído na sociedade. O foco de Simão era o tempo inteiro: o que eu vou ganhar com isso? Amigos, eu ouço muitas pessoas, que podem até não usar essas palavras, mas o estilo de vida dessas pessoas está o tempo inteiro dizendo, ou perguntando, em outras palavras, o que eu ganho com isso? Você já viu pessoas que vêm na igreja e parece que o tempo inteiro elas estão perguntando: o que eu vou ganhar com isso? A música é do meu gosto? A pregação está do jeito que eu quero? O banco é do jeito que vai me fazer confortável? O que eu vou ganhar com isso? Quando na verdade nós estamos nesse mundo, e se somos cristãos que estamos vivendo para o serviço de Deus, a nossa pergunta deveria ser: o que mais eu posso fazer pela missão? O que mais eu posso fazer que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que mais eu posso fazer com a vida, com a saúde, com os bens e com os dons que o Senhor me deu? Como mais eu posso te servir? Ao invés de: o que eu vou ganhar com isso? Temos que cuidar para ver se não estamos sendo cristãos como Simão estava sendo, sempre da boca para fora, enquanto nosso coração está cheio de motivações egoístas. A Maria Madalena não. Ela não deu festa nenhuma, ela não convidou ninguém, ela não fez nada disso, mas ela vai e ela quebra um vaso de perfume de 300 denários, de um ano inteiro de trabalho, aos pés de Jesus. Amigos, quando você para olhar, e mais uma vez, com medo de ser um pouco repetitivo, quando você para olhar aquilo que Maria fez, ela pegou todas as suas economias, que eram fruto do seu trabalho da prostituição. Aquele dinheiro que ela tinha era consequência das escolhas que ela havia feito no passado. Estão acompanhando comigo? Tudo aquilo que ela fez no passado foram escolhas que foram afundando a vida dela. Mais tarde nós vimos também na Bíblia, nos outros evangelhos, quando a gente coloca toda a história de Maria Madalena junto, nós percebemos que ela tinha uma vida extremamente perturbada. E Jesus a tira dessa vida perturbada, porque ela escolhe. Mas as decisões, as escolhas que ela foi fazendo, foi afundando cada vez mais a vida dela. E cada escolha que você faz traz consequências. Se são escolhas para o bem, traz consequências e vão moldando a sua mente, moldando o seu caráter para aquele caminho. Se são escolhas do mal, vão moldando o seu caráter para aquele outro caminho. Então, meus amigos, pecado não é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus está mais interessado com a consequência de como você está moldando o seu caráter. Aquilo que você faz ou deixa de fazer é simplesmente o resultado natural das escolhas que você está fazendo. Se você está moldando o seu caráter para amar o próximo, suas atitudes de amor para com o próximo, elas são praticamente naturais. Deus não está no céu ticando, olha, as coisas que você faz, mas Deus olha para você e fala: puxa, eu estou tão feliz que o seu caráter está em plena harmonia com o meu. Eu estou tão feliz porque as escolhas que você fez te moldou o caráter, o cérebro, a mente,
mais parecida com a minha mente. Ou seja, você está mais em harmonia com o céu do que com a terra. E a consequência disso é que os seus frutos, as suas obras, refletem o seu caráter. O foco de Deus não é o que você faz, mas quem você é. Porém, aquilo que você faz é um reflexo daquilo que você é. Por outro lado, se você pega a sua vida e vai tomando decisões, fazendo escolhas que moldam o seu caráter para mais perto do mundo, infelizmente, você não está em harmonia com o plano de Deus eterno. Então, não é que Deus tem que te dar um castigo e não te levar para um céu que seria legal para você, é que o céu nunca vai ser legal para você se o seu caráter está moldado de acordo com esse mundo. Maria Madalena, ela viveu uma vida inteira, não sei a vida inteira, mas a partir de um determinado momento, a partir daquele dia, ela viveu uma vida inteira, até esse dia, tomando decisões e fazendo escolhas que faziam com que ela afundasse cada vez mais. Só que aquele vaso é a representação de tudo que ela havia escolhido e colhido até aquele dia. É como se ela estivesse falando assim: Jesus, até agora eu tomei decisões, eu fiz escolhas que me trouxeram resultados. E esse perfume demonstra os resultados das minhas escolhas. Esse dinheiro foi resultado das minhas escolhas. Essa poupança que eu fiz era resultado de um trabalho que estava destruindo a minha vida. Eu não quero mais esse resultado, Jesus. Veja, amigo, não tem a ver com fazer ou deixar de fazer. Ela está trazendo para Jesus o resultado de escolhas destruidoras. E ela fala: eu não quero mais. O resultado de tudo que eu tenho feito, escolhido, decidido, vivido e sentido até agora. Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude a remoldar o meu caráter a partir do zero. E ela pega aquele vaso e ela quebra. E ela banha os pés de Jesus. Aquele perfume, ele representava para Jesus muito mais do que um perfume caro e gostoso. Aquele perfume era o perfume de um caráter sendo resetado do zero para começar a ser remoldado a partir dos pés de Jesus. Amigo, quando você olha dessa forma, a sua pergunta não é o que eu faço ou deixo de fazer. A sua pergunta é: será que eu estou aprendendo a ter um caráter em harmonia com o caráter de Deus? Simão olha para ela, ele não consegue entender, não consegue valorizar. E Jesus sabe o que Simão está pensando. E Jesus olha para Simão e fala: Simão, eu tenho uma parábola para você. Pode contar a sua parábola, Jesus? O que o senhor tem para me contar? E ele fala, Jesus fala, em uma parábola, ou seja, ele não expõe Simão. Ele não joga o problema de Simão na roda. Ele simplesmente fala: Simão, 2 devedores. Pensa comigo, Simão, 2 devedores. Um deve 50, o outro deve 500. Ambos são devedores, Simão. Não tem ninguém que está no azul nessa história. Está todo mundo no vermelho. Ambos estão devendo. De repente, alguém chega e fala assim: eu perdoo a dívida de vocês. Uau, você perdoa a minha dívida de 50 denários? Perdoou. Uhul, foi embora. E o outro: eu também perdoo a sua dívida. Sério? Quer dizer, de 500 eu devo só 450? Não. Eu perdoo tudo. Você não me deve mais nada. Uhul, foi embora. Simão, acabou a história. Só isso, Senhor, só isso. Qual dos 2 perdoados está mais feliz? Qual dos 2 perdoados ama mais o perdoador? Simão responde: claro, aquele que devia 500. Amigos, a história não mostra que Simão devia 500 e Maria devia 50. A história mostra de que todos nós somos devedores. E a graça de Deus está sendo transbordada do trono de graça até você diariamente, hora após hora, minuto após minuto. Mas se na sua cabeça você acha que você não deve muito, se na sua cabeça você acha que você é o devedor de 50, o devedor de 50 trabalha um pouco e consegue pagar, mas o devedor de 500 nunca vai conseguir pagar. O devedor de 500 não tinha como acertar as suas contas, mas também foi perdoado. A diferença é,
Você só pode ser perdoado a partir do momento que você olha para dentro e descobre e reconhece que as suas decisões estão destruindo não apenas a sua vida aqui na terra, mas a única coisa que é eterna, o seu caráter, está destruindo o seu caráter. Algumas pessoas pensam que você se arrepender de um pecado, se arrepender de alguma coisa, significa que você está chegando para Jesus e fala assim: tá bom, eu te dou aqui o meu arrependimento, você me dá o seu perdão. Deus está sempre te dando o seu perdão. A Bíblia deixa muito clara que enquanto Jesus estava na cruz, Ele estava perdoando continuamente aqueles que o estavam crucificando. O Novo Testamento deixa bem claro que nós fomos perdoados quando ainda éramos pecadores. O que a Bíblia está dizendo? Deus está constantemente derramando um oceano de graça para você. Mas enquanto você não reconhece, enquanto você não entende, enquanto você não olha que os seus passos estão te levando para o buraco, você não tem como segurar na mão dele e falar: eu entendo que eu preciso do seu perdão. Maria entendeu. E é por isso que Maria saiu da casa dela, enfrentou toda uma cidade, enfrentou toda uma festa, enfrentou um Simão, que era tio dela e que tinha iniciado ela no problema, mas ele tinha status para olhar para ela com aquela cara, enquanto ela era conhecida por todo mundo, por sua prostituição, mas ela enfrenta tudo isso, porque ela chega aos pés de Jesus e fala: eu sei que eu preciso de uma vida nova, eu sei que eu preciso mudar, eu entendo que eu sou carente da sua graça. E Jesus, por causa disso, fala: ok, é isso que você quer, é isso que você terá. Rios de graça são derramados do céu, e Maria é salva. Mais tarde, Maria foi a primeira que levou as boas novas de que Jesus tinha ressuscitado. Maria estava aos pés da cruz. Maria faz parte das mulheres que estão no livro de Atos ali, apoiando todo o movimento do nascimento da igreja cristã e do crescimento. Maria tomou uma decisão com o livre-arbítrio que ela tinha nas mãos, sem delegar a sua responsabilidade. Ela tomou uma decisão e fez uma escolha. A vida que eu vivi até agora era uma vida que me levava para o lixo. A partir de hoje, eu quebro aos pés de Jesus o resultado de um caráter estragado, e eu quero começar do zero. Jesus, tenho essa chance? É claro, minha filha, eu morri por você. Você tem essa chance, e você tem o apoio do céu para construir um caráter em harmonia com a eternidade. Amigo, aonde você está? No lugar de Maria? Ou no lugar de Simão, que acha que não deve muito, que acha que 50 denários é fácil de pagar, que acha que eu sou sim um pecador, mas é só eu trabalhar bastante, fazer boas obras e aí ser quem eu realmente devo ser? Quem é você? Talvez em algum momento você esteve no lugar de Judas, que com um pensamento maldoso você granjeou ali no lugar em que você estava pensamentos que não eram tão bons, ideias que não eram tão legais. Quem sabe você estava no lugar dos discípulos, que simplesmente receberam essa ideia e passaram para frente. Ou quem sabe, o que você mais precisa hoje é aquilo que Maria precisava quando se jogou aos pés de Jesus. Se esse é o seu caso, você tem todo o direito e toda a liberdade de se colocar aos pés do Criador do Universo. Porque o Criador do Universo é o mesmo que morreu numa cruz para recriar o seu caráter. E agora, por causa da sua escolha, fazer com que esse caráter esteja em harmonia com a eternidade. Que Deus te abençoe. Que Deus levante sobre você a sua face e a sua graça. Que Deus te prepare e use, junto com a sua escolha e a sua decisão, as oportunidades que você dá a Ele para moldar um caráter digno da eternidade. Senhor nosso Deus, muitas vezes tomamos decisões que trouxeram consequências, mas a pior de todas as consequências é aquilo que nossas decisões fazem com nossa mente e nosso caráter. Elas constroem ou destroem. Elas moldam um caráter para a eternidade ou um caráter para o mundo que um dia vai acabar. Senhor, obrigado,
Porque se hoje ainda estou aqui, significa que o meu tempo não acabou. Senhor, eu orando não adianta sozinho, mas se cada pessoa que está ouvindo essa oração, nesse momento, orar junto comigo e disser: Senhor, transforma meu caráter. Senhor, dá-me forças para que eu possa usar a minha liberdade de escolha e permitir que o Senhor me transforme. Senhor, me ajude a partir de agora fazer escolhas, tomar decisões que me coloquem cada dia mais perto do seu sonho para mim. Pai, cada pessoa que está fazendo essa oração junto comigo, Pai, porque Ele escolheu, porque Ele pediu, porque ela decidiu, Pai, eu te peço, em nome de Jesus e no sangue de Jesus, atende cada um de nós, que suplica como Maria aos teus pés, e leva aos teus pés, e quebra aos teus pés, o resultado de escolhas podres do passado, e pedem: Senhor, hoje, a partir de agora, eu quero forças, eu quero a sua presença, para junto contigo, construir ao seu lado um caráter que esteja em harmonia com o caráter de Cristo. Pai, me abençoa, e abençoa cada pessoa que junto comigo fez essa oração, em nome de Jesus, amém.